No vídeo de hoje, um trecho do livro Israel, Gog e o Anticristo, de Abraão de Almeida, editado pela CPAD e publicado no jornal O Mensageiro da Paz em julho de 1984. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. A Bíblia afirma, e todos concordam num ponto: a besta será realmente um homem, um líder autêntico, revestido de poderes paranormais, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens, e engana o que habitam na terra, com os sinais que lhe foi permitido que fizesse. Possivelmente uma espécie de Uri Geller, em dimensão muitas vezes maior. Muito antes desse jovem judeu apresentar-se na televisão brasileira, tomei conhecimento das realizações dele em outros países e fiquei surpreendido com seu incrível poder de influenciar pessoas ou coisas. O que ele fez no Brasil é irrelevante em relação às assombrosas manifestações de poder demonstradas em outros países. O pastor Gerson Rocha, que pesquisou o assunto, escreveu no jornal Palavra da Vida de São Paulo. Tudo começa quando ele, aos 3 anos de idade, em 1949, num jardim árabe, defronta-se com o fenômeno igno-lucífero de grande esplendor que o escolhe para a importante missão neste mundo, o que entendemos e constatamos à medida em que volvemos as páginas dos livros. As espantosas coisas sobrenaturais que ele realiza ganham autenticidade por terem sido reconhecidas por eminentes e renomados cientistas de Israel, da Europa e dos Estados Unidos, entre os quais figura o conhecidíssimo já falecido Wernher von Braun. E tudo foi feito em laboratórios preparados de tal sorte onde a fraude seria impossível e onde os maiores mágicos do mundo nada puderam fazer. Entre as inumeráveis coisas sobrenaturais que ele realiza, encontram-se a mudança das estruturas dos metais, a transformação de chumbo em ouro, a entortadura de ferros em geral, a paralisação de máquinas, inclusive computadores, o desabrochamento de botões, de flores, o desaparecimento de objetos e seu reaparecimento em lugares impossíveis, o germinar de sementes e aumento de seu tamanho em questão de segundos, a teletransportação de objetos, como por exemplo um objeto de propriedade do Dr. Andrija, autor de um dos livros sobre Geller, foi trazido de Nova York a Israel, 10.000 quilômetros de distância com velocidade do relâmpago. O próprio Uri Geller foi transportado ao Cine numa fração de segundos, estando antes na cidade de Nova York, sendo que as duas cidades estão separadas por uma distância de quase 50 quilômetros. E tudo tem sido irrecusavelmente constatado. Na Inglaterra, ele pôde realizar coisas espantosas na França e na Noruega. Governos e líderes mundiais importantes estão preocupados com ele e têm tido reuniões secretas. Soldados e oficiais do exército israelense passaram a ter por Uri Geller um temor reverente e, por causa dele e da situação de Israel, a esperança da vinda do Messias dos judeus se reacendeu enquanto o doutor Andrija se esforça por encontrar a maneira correta de transformá-lo num líder forte. Vozes jamais gravadas numa fita cassete, nunca usada antes, falam e instruem Uri Geller sobre a missão urgente que ele tem que desempenhar no mundo no que se refere à paz e à destruição dos poderes bélicos dos homens, notadamente as armas nucleares. Elegem o Dr. Andrija Punharik como promotor de Uri nos meios científicos e no mundo em geral, e se autentificam por meio de naves espaciais que visitam constantemente o nosso planeta e se identificam como os 9 princípios que se apresentam como Ene Uno, Deus com o nome Oova, tentando imitar, como foi fácil descobrir, o nome de Jeová, que no hebraico é Yeová. A mais importante dessas naves, já vista por muitos, chama-se Spectra. Elas explicam o aparecimento de seres extraterrenos que cercam e protegem Uri e Andrija.
O pastor Rocha explica ainda que Uri, no hebraico, significa minha luz, que ao dizer Uri Geller, o mundo inconscientemente acaba dizendo minha luz é Geller. Ao tomar ciência desses fatos realmente estarrecedores, minha mente voltou-se para a palavra de Deus e convenci-me de que ali estava, quem sabe, um precursor do anticristo que exercerá influência numa escala incomparavelmente superior. É possível que, quando o MCE começar a exercer seu controle sobre as nações ocidentais da Europa, o anticristo surja, assombrando o mundo e ditando soluções para o caos econômico, político, moral e espiritual em que o mesmo se encontrará. Há uma diferença flagrante entre anticristo e Cristo falso. O Cristo falso não nega a pessoa de Cristo, mas explora os sentimentos, o fanatismo e as esperanças do povo com respeito a essa pessoa e, como blasfemo que é, afirma ser ele mesmo Cristo esperado e o que veio cumprir todas as promessas de Deus contidas nas Escrituras. O anticristo nega que há um Cristo, enquanto o Cristo falso não nega sua existência, mas afirma ser ele mesmo esse Cristo. O mundo, principalmente nestes últimos tempos, tem conhecido dezenas de cristos falsos e vários deles existem no próprio Brasil. Cedo a palavra a um eminente teólogo. A ideia de oposição direta a Cristo parece ser mais uma característica da primeira besta, a força política, do que da segunda besta, que procurará imitar e falsificar o Cristo verdadeiro. Se tivéssemos de identificar uma das bestas com o anticristo, seria mais razoável identificá-lo com a primeira besta, e mesmo que o espírito das duas bestas seja o de um anticristo no sentido verdadeiro da palavra. Pode ser que João, ao usar o termo anticristo, estivesse se referindo ao espírito e ao sistema corrupto de rebelião, na anarquia e de blasfêmia que iriam caracterizar as duas bestas, segundo Tessalonicenses 2:7. Esse mesmo espírito de iniquidade, característico do anticristo, opera ainda hoje. E quem nega a Cristo está andando no mesmo sistema de apostasia e de rebelião que finalmente irá culminar na manifestação das atividades abomináveis de ambas as bestas. A primeira besta fingirá um pacto com Israel, cedendo o terreno que a ele pertence, e depois, no meio da semana 70 de Daniel, quebrará sua promessa e iniciará uma grande perseguição contra o mesmo Israel. Daniel 9:27. O anticristo não apenas prometerá solução para o mundo, mas será acreditado aos olhos de todos pelo seu alto poder de liderança. Pelos judeus será recebido não apenas como Salvador do mundo, mas também como seu Messias, e então assentar-se-á no templo de Deus, querendo parecer Deus. O número da besta. O apóstolo João fecha a sua descrição da besta que subiu da terra com um verdadeiro enigma. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Apocalipse 13:18. As letras, tanto no hebraico como no grego, têm valor numérico, não da mesma forma como no latim, onde apenas uma vogal e 6 consoantes constituem o sistema numérico romano. Acham alguns que, embora João tenha escrito no grego, referia-se à numeração hebraica. Outros são da opinião de que a besta seria mesmo distinguida na escrita grega. E, finalmente, existe um terceiro grupo que procura aplicar o 666 a conhecidos inimigos da igreja, velando-se de algarismos romanos. Bossuet explica que o terrível perseguidor da igreja, Diocleciano, era Diócles. Para fazer daqui o imperador que São João designou pela besta, não é necessário mais do que ajuntar ao seu nome particular Diócles a sua qualidade Augustus, que os imperadores com efeito costumavam ajuntar a seus nomes. Feito isto, logo de um golpe de vista, aparece nas letras dos latinos que destas convém que se use, visto tratar-se de um imperador romano, o número 666. Eis aqui o grande perseguidor que São João representou de tantas maneiras. Eis aqui o Juliano fez reviver, por isso, antes se marca o seu nome do que o de Juliano. Ainda segundo esse método,
o Papa já foi identificado como a besta, em razão dos títulos que adota, alguns deles gravados na sua tiara pontífice, e cuja soma dá o sombrio e misterioso 666. Eis aqui alguns títulos papais em língua latina: Vicarivis Filii Dei, Vigário Filho de Deus, e Vicarivis Generali Dei in terris, Vigário Geral de Deus na terra. A soma, tanto de um como de outro, dá 666. Este número também já foi aplicado a Ellen White, considerada vidente e profetisa de batismo. Fazemos tal referência apenas para salientar a vasta aplicabilidade do obscuro sinal da besta, mesmo porque a Bíblia identifica a besta como um homem no sentido restrito da palavra e não como uma mulher ou um sistema religioso ou político como o Papado, o Conselho Mundial de Igrejas, Organização das Nações Unidas, Mercado Comum Europeu, etc. Através dos séculos, foi esse método largamente empregado para enfarpelar dezenas de inimigos e perseguidores do cristianismo e dos judeus, desde o período apostólico até nossos dias. Outras interpretações do número 666, considerando como identificação paralela da besta o versículo 15 do capítulo 17 de Apocalipse, que afirma: "E a besta que era e que já não é ela também a oitava, é ela também uma das 7, a caminho à sua perdição." Figueiredo. Podemos chegar ao mesmo resultado por outro caminho. O número triangular de 8 é 36 e o triângulo 36 é 666. O leitor poderá comprovar este fato somando os números de 1 a 8, inclusive, e da mesma forma de 1 a 36. Assim, a besta que é a oitava seria o mesmo anticristo, o Messias dos judeus. O sistema triangular, largamente empregado no passado, conduziria, destarte, ao mesmo resultado. Na minha opinião, o cálculo triangular que conduz ao 666 serve para mostrar o caráter anticristão da falsa igreja romana, a mãe das prostituições da terra, identificada no texto em apreço, no sentido em que São João usa o termo anticristo em suas cartas, referindo-se ao erro doutrinário. Segundo a maioria dos eruditos no assunto, 6 é o número do homem e 666 significaria então a imperfeição máxima e radical do ser humano, uma espécie de autossuficiência extrema e frontal recusa em chegar até o 7, que é o número de Deus. De fato, a Bíblia mostra de muitas maneiras a relação do homem com o número 6. Foi criado no 6º dia e deve trabalhar 6 dias da semana. No episódio de Davi e Golias, este gigante era da altura de 6 côvados e possuía uma lança de 600 ciclos de ferro. A estátua de Nabucodonosor apresenta igualmente o número 6 e seus múltiplos. Possuía 60 côvados de altura e 6 de largura. 1 Samuel 17, do 4 ao 7, Daniel 13, 11. Em Golias, vemos um homem na sua força desafiando os exércitos de Deus e ao próprio Deus. Na imagem de ouro de Nabucodonosor, o resultado do orgulho humano, buscando para si mesmo um nome. Em ambos os casos, tanto o gigante filisteu como o rei babilônico são precursores do anticristo. O número 666 representa então a trindade satânica, o dragão, a besta e o falso profeta, como a falsificação e a negação da divina trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, cujo número equivalente é 777. Trecho do livro Israel, Gog e o Anticristo, de Abraão de Almeida, editado pela CPAD.
Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.